Olá, crianças, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa de hoje comigo, professora Sara, e nós vamos continuar falando sobre o gênero textual que está sendo estudado essa semana, que é conto popular. Na aula de hoje, nós iremos desenvolver a habilidade de perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido, de verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto, certo? Para começar a nossa aula, vamos falar sobre o nosso projeto de fluência. Nosso projeto de fluência hoje é o segundo dia. E no segundo dia a gente faz a leitura em voz alta, que é aquela leitura que você convida alguém da sua família ou alguém do seu reforço para ouvir como é que você está lendo, como é que está a sua entonação e até mesmo para que você possa se ouvir enquanto lê. E o nosso texto do projeto de fluência da semana é o Caboclo e o Sol. O caboclo e o sol. Um fazendeiro e um caboclo apostaram que veriam, em primeiro lugar, o primeiro raio de sol nascente. Foram de madrugada para um lugar aberto na fazenda. O fazendeiro ficou de pé, olhando na direção que o sol nasce, à espera. O caboclo se sentou em uma pedra de costas para ele, olhando em direção oposta. O fazendeiro achou graça da burrice do outro. Então o caboclo grita: "Meu amo, o sol, o sol!" Curioso e espantado que o caboclo visse o sol nascer no poente, o fazendeiro se virou e assim um brilho de luz clareava ao longe, vindo do nascente por sobre as nuvens amontoadas, as serras. Era o primeiro raio de sol e o caboclo ganhou a aposta. Esse texto está disponível no site Cultura Genial e é mais um texto que integra a nossa coleção de textos do nosso projeto de fluência, certo? Então você vai depois fazer a leitura desse texto em voz alta. E agora nós vamos continuar a nossa aula falando daquele momento de leitura da hora do conto. Hoje eu vou contar para vocês o conto sobre um cara que era muito esperto, que ele gostava de passar a perna em todo mundo. É um conto popular que é bastante conhecido. Nós vamos falar sobre a árvore que dava dinheiro, que são histórias de um certo personagem chamado Pedro Malas Artes, tá bom? Convido você para ouvir essa história atentamente. A árvore que dava dinheiro. Vendo-se apertado com a falta de dinheiro e não querendo ter arenga com o dono da pensão, Malas Artes saiu, naquela manhã, bem cedo, para ganhar a vida. Arranjou com um vendedor de mel de Jataí um bocado de cera. Trocou na mercearia de seu Joaquim a única nota de dinheiro que lhe sobrava por algumas moedas de vintém e caiu na estrada. Caminhou por obra de uma légua ou mais quando avistou uma árvore na beira da estrada. Chegando ao pé da árvore, parou e pôs-se a pregar os vinténs à folhagem com a cera que arranjara. Não demorou muito. Deu de aparecer na estrada um boiadeiro que vinha tocando uns boizinhos para vender na vila. E como já ia levantando um solão esparramado, a cera ia derretendo e fazendo cair as moedas. Malas Artes, fazendo festa, as apanhava. O boiadeiro acercou-se curioso, perguntou-lhe o que fazia e Malas Artes explicou. Esta árvore é deveras encantada, patrão. As suas frutas são moedas legítimas. Estou colhendo todas porque vou me bandear para outra terra
e estou pensando em levar a árvore, apesar de todo o trabalho que vai me dar. Não me diga isto, sou. É o que lhe digo, patrão. Se vai lhe dar tanto trabalho. E o boiadeiro propôs comprar a árvore encantada. Malazartes, depois de muitas negaças, fechou o negócio, trocando a árvore pelos boizinhos. Em seguida, bateu o pé na estrada, vendendo-os na vila por um bom preço. O boiadeiro mandou alguns de seus peões retirarem com todo o cuidado a árvore encantada e a replantou no pomar de seu sítio. Daqueles anos até hoje está esperando ela dar moedas de vitens. Esse texto ele foi retirado do site recantodasletras.com.br. Agora vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Esse texto ele fala sobre um personagem que gostava, que sabia como conseguir dinheiro. Só que a forma que ele conseguia dinheiro não era uma forma honesta. Ele enganava as pessoas para isso. E nessa história, a árvore de dinheiro, o que ele faz? Ele pega a nota, a única nota que tinha, e troca por moedas de vinténs e também pega uma cera para poder pregar as moedas em uma árvore que ele encontra no meio da estrada. E quando o sol esquenta, a cera derrete. Quando a cera derrete, o que foi que aconteceu? As moedas foram caindo e ele foi pegando as moedas, fazendo festa. Aí apareceu quem? O boiadeiro. O boiadeiro chegou e questionou sobre o que o Malazartes estava fazendo. E o Malazartes, ele falou a verdade, ele falou uma mentira, ele inventou. Ele disse que a árvore estava, que as frutas da árvore eram moedas e que ele estava apanhando as moedas, porque ele iria sair daquele lugar, iria viajar e que ele estava pretendendo levar a árvore. Ele então enganou o boiadeiro. O boiadeiro acreditou em Malazartes? Acreditou. Acreditou tanto que propôs um negócio que ao final foi aceito por Malazartes, que era trocar a árvore pelos bois. Malazartes pegou os bois e foi embora. Chegando em uma cidade, ele negociou os bois e ficou com um bom dinheiro. E o que foi que o boiadeiro fez? Pediu que tirassem a árvore que ele deixou lá, que o Malazartes falou para ele que era uma árvore que dava moedas de vinténs, tirassem a árvore daquele lugar e levassem para a casa dele, para a fazenda dele. Mas até hoje diz que se espera que essa árvore dê vinténs e ela nunca deu. Ela vai dar algum dia moedas? Não vai, por quê? Porque não era de fato uma árvore de dinheiro. Foi uma invenção que o personagem Malazartes fez para poder enganar o boiadeiro e conseguir se dar bem. Ok? Combinado. Gente, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as falas dos personagens e as falas do narrador dentro do texto. Vamos falar sobre o diálogo, um texto narrativo. Num texto narrativo, nós vamos encontrar dois tipos de discursos, que é o discurso direto e o discurso indireto. Professora, o que é discurso direto e o que é discurso indireto? Olha só, o discurso direto ocorre quando o narrador escreve exatamente o que o personagem está falando. Não há interferências e usa-se o travessão ou aspas para indicar a fala. Então, o discurso direto nada mais é do que a própria fala do personagem, da maneira como ele falou, sem interferência nenhuma do narrador. O discurso indireto, por sua vez, é quando o narrador ele utiliza as suas palavras para informar para o leitor aquilo que o personagem quis dizer.
Não entendi muito bem, professora, o que a senhora está querendo dizer com isso. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Discurso direto aqui desse lado, lá do outro vamos colocar discurso indireto. Olha só, a professora disse aos alunos. Vocês observaram aqui abaixo, nós temos a frase com um travessão. O travessão indica que é a fala do personagem. A professora disse aos alunos: copiem a atividade no caderno. Esse é o discurso direto. Por quê? Porque está transferindo exatamente a mensagem do personagem, a mensagem da professora. Discurso direto. Aqui no discurso indireto, o narrador ele vai utilizar as suas próprias palavras para transferir a mensagem repassada pelo personagem. A professora disse para os alunos copiarem a atividade no caderno. Observaram? É a mesma coisa que está sendo dita? Sim, a mesma coisa está sendo dita, a mesma informação está sendo repassada. Porém, elas estão sendo repassadas de maneira diferente, certo? Pedro Malas Artes disse: sim, essa é uma árvore de dinheiro. Esse aqui desse lado indica que é um discurso direto, ou seja, o próprio personagem Pedro Malas Artes falou: sim, essa é uma árvore de dinheiro. Como seria o discurso indireto? Vamos ver. Pedro Malas Artes disse que aquela era uma árvore de dinheiro. A informação foi repassada da mesma maneira, porém com palavras diferentes, porque nesse discurso indireto nós observamos que tem a interferência do narrador. Ele utiliza suas próprias palavras para transmitir a mesma mensagem. Ok? Agora vamos ver isso aqui dentro da nossa atividade de interpretação, leitura, interpretação e interação com o texto. Vamos fazer a leitura do trecho abaixo. Vendo-se apertado com a falta de dinheiro e não querendo ter arenga com o dono da pensão, Malas Artes saiu naquela manhã bem cedo para ganhar a vida. Ganhar a vida foi a expressão que o narrador usou para identificar o que Malas Artes iria fazer. O modo dele ganhar a vida era aquele. Agora nós vamos analisar o que significa essa expressão, ganhar a vida. A expressão destacada, ela indica uma variação linguística utilizada para indicar que uma pessoa busca a. Conseguir seu sustento, b. Viver por mais tempo, c. Não ter preocupação ou d. Busca planos para o futuro. O que vocês acham que significa ganhar a vida? Qual dessas informações descreve melhor essa expressão ganhar a vida? Quando a pessoa diz que vai ganhar a vida porque precisa conseguir dinheiro, recursos para se manter, então ela precisa conseguir, ela busca conseguir o seu sustento. E qual é a alternativa que eu demonstro isso, que eu mostro essa fala? Na letra A, então a expressão ganhar a vida, essa variação linguística, ela é utilizada quando uma pessoa, ela busca conseguir o seu sustento, ok? Vamos lá para a segunda questão. Releia o discurso indireto abaixo e, em seguida, transforme-o em discurso direto. Vamos relembrar o que é discurso indireto? Discurso indireto é aquele em que o narrador, ele interfere na fala do personagem. Ele repassa a mensagem que o personagem gostaria de repassar, porém, sob a sua perspectiva, ou seja, sobre a sua interpretação e com as suas palavras. Olha aqui.
O boiadeiro mandou alguns de seus peões retirarem com todo cuidado a árvore encantada. Aqui nós temos uma informação que nos foi repassada pelo narrador. Quem foi que mandou os peões retirarem a árvore com todo cuidado? O boiadeiro. Então a gente já sabe que a fala aqui, que nós vamos passar para o discurso direto, vai ser de quem? Do boiadeiro. Nós vamos escrever aqui nessas linhas, tá bom? Então vamos lá. O boiadeiro, ele fez o quê? Ele disse, ele mandou. O boiadeiro disse. Quando eu digo essa frase dessa maneira, que vai indicar que o personagem vai falar, eu tenho que colocar o quê? 2 pontos. O boiadeiro disse. Perdão, crianças, disse para quem, né? Para os seus peões. O boiadeiro disse para os seus peões. Agora sim, 2 pontos. O boiadeiro disse para os seus peões. Como vai ser a fala do boiadeiro, eu tenho que colocar um sinal de pontuação. Qual é o sinal que eu vou utilizar? O travessão. É o travessão que nós iremos utilizar para indicar que é a fala do boiadeiro. E o que foi que o boiadeiro disse para os seus peões? Retirem com cuidado a árvore encantada. Foi isso que ele disse? Foi. Retire com cuidado a árvore encantada. Tá faltando alguma coisa aí? O pontinho ao final da frase. O boiadeiro disse para os seus peões: retirem com cuidado a árvore encantada. Olha só a fala do personagem aqui. Lá em cima, no quadro que a gente modificou, nós estávamos com a mesma informação, porém, sendo transmitida com as palavras do narrador, certo? Então, quando eu tenho uma informação transmitida com as palavras do narrador, eu tenho um discurso indireto. E quando eu tenho uma informação transmitida com as próprias palavras dos personagens, ou do personagem, no caso aqui, o boiadeiro, nós temos um discurso direto, certo? Continuamos aqui, terceira questão. Releia os discursos diretos abaixo. Esta árvore é deveras encantada, patrão. As suas frutas são moedas legítimas. Estou colhendo todas porque vou me bandear para outra terra e estou pensando em levar a árvore, apesar de todo o trabalho que vai me dar. Não me diga isto, sou. É o que lhe digo, patrão. Se vai lhe dar tanto trabalho... Pronto. Observamos aqui que são falas dos personagens. Quais são os personagens dessa história? O boiadeiro e Malazartes. Então, a gente vai dividir aqui, identificando a fala que corresponde ao respectivo personagem aqui nesse quadro. Nós vamos identificar quem pertence cada fala e vamos colocar as falas de Malazartes aqui nesse quadro e as falas do boiadeiro desse ladinho da nossa tabela, tá bom? Essa primeira mensagem aqui, a maior, no quadrinho maior. Esta árvore é deveras encantada, patrão. As suas frutas são moedas legítimas. Estou colhendo todas porque vou me bandear para outra terra e estou pensando em levar a árvore, apesar de todo o trabalho que vai me dar. Quem foi que falou isso? Foi o boiadeiro ou foi Malazartes? Foi Malazartes. Então, é uma fala do personagem Malazartes. Já que a gente analisou aqui, vamos colocar aqui embaixo. Esta fala, falando da árvore, que é encantada, que está pensando em levar ela para outro lugar, é do Malazartes. Agora, vamos aqui para esse. Não me diga isto, sou. Quem foi que disse isso? O boiadeiro, logo após Malazartes falar que a árvore era encantada, o boiadeiro respondeu: não me diga isto, sou. Então, vamos colocar aqui que essa fala pertence ao boiadeiro. Muito bem. Aqui nessa próxima fala: é o que lhe digo, patrão.
Quem foi que falou isso? Pedro Malas Artes. Então, vamos colocar aqui do lado dele. E, por último, nos diálogos, né, no discurso direto, se vai lhe dar tanto trabalho, quem foi que falou isso? O boiadeiro. Pronto, temos aí dividido as falas de Malas Artes e as falas do boiadeiro, considerando apenas esse discurso que está expresso na terceira questão, certo? Vamos continuar aqui, quarta questão. Vamos fazer a releitura do trecho do texto abaixo. O boiadeiro acercou-se curioso, perguntou-lhe o que fazia e Malas Artes explicou. Esta árvore é deveras encantada, patrão. A palavra que indica que Pedro Malas Artes irá falar a seguir é: qual é a palavra que vem antes da fala de Pedro Malas Artes? Acercou-se, perguntou-lhe, explicou ou fazia? Qual é? Lembrando, antes da fala do personagem, eu utilizo um sinal de pontuação, que são os 2 pontos. Vocês estão conseguindo localizar os 2 pontos? Estão? Muito bem. Qual é a palavrinha que vem antes dos 2 pontos? Explicou. Significa que a fala de Pedro Malas Artes era para explicar o que estava fazendo, para responder à pergunta do boiadeiro. Então, a palavra que indica que Pedro Malas Artes iria falar a seguir é explicou. Onde eu acho a palavra explicou? Letra A, B, C ou D? Letra C. Muito bem. Então, Pedro Malas Artes explicou. Explicou é a palavra que indica que a seguir virá a fala do personagem Malas Artes. Na quinta questão, no trecho, o boiadeiro acercou-se curioso. A palavra em destaque foi utilizada para dizer que o boiadeiro se distanciou de Malas Artes, se aproximou de Malas Artes, fugiu de Malas Artes ou escapou de Malas Artes. O que vocês acham? Acercar-se. Cercar é ficar perto. Então, acercou-se significa que ele se aproximou, se chegou, né? Chegou mais perto de Malas Artes. Então, a alternativa que eu posso marcar, que diz que o boiadeiro se aproximou de Malas Artes, é a letra A, B, C ou D? A letrinha B. O boiadeiro acercou-se curioso, o boiadeiro aproximou-se curioso. Observaram que se eu for mudar a palavra, ela não vai mudar o sentido da frase, vai permanecer o mesmo sentido, tá bom? Vamos lá, crianças, agora nós vamos ter um intervalinho para a gente continuar a nossa segunda aula. Agradeço por você ter assistido essa primeira aula até aqui, mas não perde a segunda, que tem muito mais informação e tem uma história bem legal e divertida para você ouvir também. Até daqui a pouquinho.